Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Final de semana chegando aí, sexta-feira, né? Que bom, né? Espero que vocês tenham passado uma semana boa, aprendendo, né? Essa semana estamos aprendendo sobre a bem-aventurança. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Então, essa semana nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte se iniciou, queridos, quando Jesus ele viu uma multidão seguindo ele de todas as cidades ao redor, de Decápolis, de Jerusalém, as regiões nas laterais ali. Então ele foi para o monte e falou para aquela multidão, porque ele não estava só interessado na cura física daquelas pessoas, porque Jesus estava curando, todos que chegavam a ele, Jesus estava curando ali. Mas ele não estava interessado só na cura física, ele estava interessado na cura emocional também das pessoas. Então começou a ensinar elas como elas deveriam a viver. E nós estamos aprendendo o que Jesus está nos ensinando, como nós devemos agir, né? Então, nós já aprendemos sobre ser pobres de espírito, os que choram serão consolados, que nós devemos ser mansos e humildes de coração, os que têm fome e sede de justiça. E hoje, então, nós vamos aprender sobre quem tem misericórdia, alcança misericórdia. Mas o que é misericórdia, né? Como eu devo me posicionar tendo misericórdia? Misericórdia é mais do que pena, sabe? Ai, que pena daquela pessoa. É muito mais do que isso. Misericórdia é uma compaixão ativa, é um perdão, é uma graça imerecida. Por exemplo, nós vemos a parábola do bom samaritano, né? Um homem estava viajando na estrada, ele foi pego por marginais que roubaram ele, despiram ele e deixaram ele como morto ali. Então passou um levita, passou um sacerdote, passou de longe, nem fez caso do homem. Mas o samaritano, vendo o homem, parou, colocou óleo e vinho nas suas feridas, levou ele lá no lugar onde ele estava hospedado, na hospedaria. Disse para a mulher: olha, cuida dele e o que você gastar eu pagarei. Não conhecia o homem, nem sabia quem era, mas teve compaixão e misericórdia daquela pessoa. E muitas vezes nós temos mais dificuldade de ter compaixão e misericórdia com os de perto do que com os de fora. Às vezes é mais fácil, parece, ajudar um de fora do que um de casa. Porque o de casa fala, você já sabe como é que é, entendeu? Você já entende a pessoa, você fala, não, sempre do mesmo jeito, não dá, né, e tal. Então nós temos essa falta de ação, muitas vezes com misericórdia. Então nós agimos mais com a razão, com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós vemos. Porque a pessoa que você vê na rua que você não conhece, você vai falar assim, não conheço, coitado, né? Mas se você conhece e sabe da história, tá assim porque merece, né? Merece estar nessa situação. Então nós temos que analisar como está o nosso coração em relação a isso, porque isso é muito sério. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs na nossa vida. Gente, se precisa ser renovado todas as manhãs nas nossas vidas, é porque eu e você necessitamos de misericórdia todos os dias. Então, temos que ter atitudes de ação, de perdão, né? De compaixão, né? Então, assim, a misericórdia demonstra que todos os dias você tem que perdoar, todos os dias você tem que ter atitude de compaixão, né? E é todos os dias, assim como ele se renova a todas as manhãs na nossa vida. A palavra de Deus também diz que Deus é rico em misericórdia. E também diz lá em Romanos 12, 21, eu vou ler aqui para vocês. Olha que interessante que a palavra de Deus diz. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amando, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você aumentará brasas
vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Olha que palavra tremenda para a nossa vida, queridos, sabe? Então, se possível, nós temos que ter paz com todos. Nós não temos que vingar com a nossa própria... fez comigo, também vou fazer. E pagar o mal com o mal. Se falou mal, se te prejudicou na empresa onde você trabalha, você vai lá e prejudica também. Então, fofocou de mim, também vou fofocar dele. Então, nós não devemos agir assim, né? Nós devemos nos aquietar e saber que Deus é um Deus de justiça. Se Ele está vendo que você está sendo injustiçado, deixa na mão dele, entrega para ele. Ah, então você é boba dos outros? Não, queridos, não é ser boba dos outros. É você confiar no Deus que diz aqui na palavra dele, minha vingança. Deixa com ele. Ele resolve. Se você não... às vezes te tira desse emprego, te coloca no outro melhor ainda. Então, não fique apavorado, não fique ansioso, não fique, preocupado, mas entrega para o Senhor. Se possível, tenha paz com todos, sabe? Não vale a pena, querido, ficar brigado. Nossa, às vezes é o casal, tá aí. Você tá dormindo, num quarto e o seu marido no outro, estão sem se falar já tem uma semana. Isso não existe. A palavra de Deus, antes que o sol se ponha, vai lá e faz as pazes. Resolva. Né? Então, não podemos, queridos, dar brecha para o inimigo, ficar sem falar, ficar com raivinha, nós temos que ter misericórdia. Assim como o Senhor tem misericórdia, nós temos que ter misericórdia. Tem que renovar todos os dias, tem que ter o perdão, tem que saber que somos falhos também. E vivermos essa promessa, nós vamos obter misericórdia. Quando nós agimos assim, Deus dá misericórdia. Né? Porque quando nós... O que nós ganhamos? Que a palavra de Deus fala que os misericórdios alcançarão misericórdia. Então, hoje, se você tiver misericórdia, você vai ter paz no seu coração, você vai ter libertação do ódio, você não vai ter aquele pensamento tirando a sua paz, assim, aquela coisa que tá ali o tempo todo, olha, nossa, você não deveria passar por isso, aquele pensamento horroroso que te deixa para baixo cada vez mais e te coloca como uma pessoa, você já era, você não tem jeito para você, ninguém gosta de você, é isso mesmo e tal. Então, esses pensamentos ruins sairão da sua mente. E no futuro, a palavra de Deus diz que no juízo receberemos misericórdia divina. Então, quem deu misericórdia, receberá misericórdia. Então, assim, é maravilhoso quando nós entendemos isso, E não queremos vingar-se com as nossas próprias mãos, não queremos tomar atitudes precipitada, devolvendo o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. E quando nós pagamos o mal com o bem, nós amontoamos brasas na cabeça do nosso inimigo. Olha que coisa linda que Deus faz, né? E Deus restitui e restaura. Então, que possamos ter essa consciência de ter misericórdia. Age com fé aí. Já coloque nos comentários. Eu vou agir com misericórdia. Profetiza sobre a sua própria vida. Eu vou agir com misericórdia. Então, assim, quem tem misericórdia vai alcançar misericórdia. Então, você vai alcançar quando você age com misericórdia. Se essa palavra falou com você, curta, compartilha, né? Dá um like aí, né? Se inscreva nesse canal para que mais pessoas possam ver. Bom final de semana. Deus abençoe.